Fala galera, vamos gravar o vídeo para amanhã, dia 3 de janeiro, quarta-feira. Amanhã tem Chelsea e Arsenal, só pra, não tá, a gente fez 4 análises para amanhã. Esse jogo não tá nas análises, esse clássico, só pra galera do Palpite VIP. Mas a gente analisou os outros jogos aqui da rodada. Vamos lá, pela Copa Itália, a gente tem Juventus e Torino. O último jogo, 4-0 para a Juventus, tá voando, né, no campeonato. Tá, o Napoli parece que perdeu um pouco o embalo. A Juve mantém a sua campanha faz 6 anos, ex-campeã italiana, contra um Torino que parece que se organizou, tá jogando bem o time do Torino. O Belotti tem feito bastante gols, o centroavante italiano. O último jogo foi, se eu não me engano, foi no segundo semestre agora, em setembro, outubro de 2017. Foi 4-0 para a Juve. A Juve entrou com, um timado, né? Foi Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini e Alexandro. Matuidi, Pjanic e Quadrado, Douglas Costa, Mandzukic e Dybala. Não jogou o Higuaín nesse jogo. Foi 4-0 para a Juve. Um timaço esse time da Juve, né? Frente a frente, como o jogo de Copa Itália, eu costumo não usar os dados do Campeonato Italiano. Frente a frente entre eles, são 28 jogos, 19 vitórias da Juve, 3 vitórias do Torino, 6 empates. Em 7 dos últimos 8 jogos, acima de 2 gols e meio. Em 6 dos últimos 8, ambas as equipes marcaram. Eu peguei aqui os últimos 4 confrontos entre eles, os mais recentes. Um 4-0 para agora, o mais recente, foi esse que eu estava dizendo. O 4-0 em setembro de 2017. 1-1 em maio. O 3-1 no final do ano passado, do ano retrasado agora, de 2018 a gente tá, né? E um 4-1, a Juventus é muito favorita para esse jogo. Tá pagando 1,33 a Juventus em casa, ela tem ganho 87% dos jogos com essa cotação. Tem um detalhe, o Torino fez gol, nos últimos 24 jogos dele fora, ele fez gol em 21, cara. Ele faz muito gol fora de casa, o time do Torino. Claro que não são defesas sempre como o Rovedes, o Chiellini, o Barzagli, o Benatia, o Buffon no gol, o Chesney, o segundo goleiro da Juve. Claro que não é nessas equipes que ele faz gol, mas veio de uma vitória frente à Roma, é difícil, fora de casa. O Torino faz muitos gols. Se quiserem apostar no ambos marcam para esse jogo, ou então, inevitavelmente, pensar na vitória do Torino em casa, pagando em 33, eu vou de acima de 2,5, eu vou de ambos marcando e vou de Juventus ganhando. Eu vou cravar 2-1 para a Juve esse jogo, frente ao Torino pela Copa Itália. O segundo jogo é aquele jogo que todo mundo conhece, que dá gosto de assistir, pela primeira divisão australiana, geralmente às 5 da manhã esses jogos, né? O Sydney contra o Newcastle australiano é o primeiro contra o segundo colocado, um clássico australiano. O Sydney vem de 6 vitórias em casa, um empate, não perdeu em casa o Sydney, aproveitou 90% dos pontos, mais de 90% dos pontos. Tem 3 gols de média marcados, o time do Sydney, e 1 gol de média sofrido. Contra o Newcastle, que tem 4 vitórias, 2 derrotas. Aproveitou bem os pontos fora de casa, marca muitos gols de média, sofre alguns gols também. Esse dado aqui estatístico, que eu não sou de acordo, não tenho muito, eu só não vou seguir muito nessa linha de raciocínio aqui. Está dizendo que 6 dos últimos 8 confrontos entre eles saíram menos de 2 gols e meio. O último foi 2-1, o penúltimo 2-0. Eles marcam muitos gols porque eles dois, o primeiro e o segundo colocado, são muito acima dos adversários da divisão australiana. Eles sobressaem muito, por isso que a média de gols deles é muito alta. Entre eles é possível esse menos 2,5, mas eu prefiro para esse jogo botar como os dois ataques são muito fortes, as defesas costumam tomar gol todos os jogos, eu vou de ambas marcam para esse jogo, ou então a vitória do Sydney em casa, cercado aí, pagando 1,44. O Sydney tem ganho 82% das vezes que joga com essa cotação, e eu vou de... Olha, só para não contradizer o meu palpite do Sydney ganhando em casa, mas para mim o suficiente de ambas marcam aqui 1-1 esse jogo, sugerindo menos 2,5, já é suficiente. Mas eu vou de ambas marcam para esse jogo, tá, galera? Não sei se dá para ver, tem uma super lua aqui, acho que a imagem fica pequenininha, né? Aqui tá bonito pra burro. O terceiro jogo é pela Primeira Liga de Portugal, o Feirense contra o Porto, o Feirense 13º, o Porto líder sobrando. O Feirense tem 3 vitórias em casa, empatou uma vez, perdeu 4 vezes, aproveitou menos da metade dos pontos que disputou, marca um gol de média, sofre mais de um gol de média, contra um Porto que está invicto fora de casa, dentro de casa então, a campanha irretocável, 2 empates só, 5 vitórias, 80% dos pontos aproveitados.
Faz quase 2 gols de média, sofreu 2 gols em 7 jogos fora de casa, o time do Porto. Fora de casa. Frente a frente, os 6 dos últimos 7 confrontos, abaixo de 2 gols e meio. Tá pagando 1,22 a vitória do Porto fora, ou você pode cercar com um abaixo de 2,5, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Feirense não faz gol esse jogo. Eu vou cravar um 0-2, aí o Porto ganha 2-0 fora de casa o Feirense. E o último jogo pela Arábia Saudita, o Al-Wehda contra o Al-Nohum. O Al-Wehda é o primeiro colocado contra o 14º Al-Nohum. O Al-Wehda tem 6 vitórias, 2 empates, não perde em casa, aproveitou 80% dos pontos que disputou, 85 quase, marca 2 gols de média, sofre menos de um gol, contra o Al-Nohum, que não ganhou de ninguém fora de casa em 8 jogos, foram 5 empates, 3 derrotas, aproveitou só 1/5 dos pontos, 20% só dos pontos disputados, marca um gol de média fora de casa, mas também toma mais de 2. Eu vou de vitória do time da casa para esse jogo, o Al-Wehda ganhando, pagando 1,36 ou ambas marcando. Galera, me pediram, não sei se vocês perceberam, Thiago, bota em vez de vitória, bota mais placares acima de 2,5, abaixo, ambas marcam, sem ser o resultado de vencedor. Então pronto, ó, se eu fosse montar um bilhete com essas 4 análises aqui, seria Juventus e Torino, ambas marcam, Sydney e Newcastle, ambas marcam, Feirense e Porto, eu botaria abaixo de 2,5, eu faria todos sem ser os resultados. Só aqui que eu botaria a vitória do Al-Wehda em casa. O único jogo que talvez o Porto ganhando fora, ou então abaixo de 2,5, e o Al-Wehda em casa. O resto ambas marcam. Beleza, galera? São essas as sugestões, as análises para amanhã. Se vocês curtiram, deixe os comentários aí. Um abraço, boa sorte para nós. Se inscreve no canal, curte aí, tem vídeo todo dia.